Governador Raimundo Colombo, eu vou tomar liberdade aí de tratá-lo de Colombo, né? Mas eu quero salientar o seu currículo. Deputado estadual, deputado federal, prefeito de Lages, senador, governador. Mas agora, além de escritor, parece-me que aí um momento sabático, né? Ausentou-se da política. Onde é que anda Raimundo Colombo? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Uma alegria muito grande poder falar com você, reencontrar esse velho e querido amigo, né? E poder dizer com muita felicidade assim da admiração que tenho por você e pelo privilégio de poder desfrutar desse período onde a gente possa trocar algumas ideias. Então, meu abraço muito carinhoso e de muita admiração. Igualmente, tem aí uma consideração especial, né? E tenho a tua pessoa como um dos políticos mais importantes que o Estado teve, né? E tem, porque, afinal, a sua trajetória continua. Nós iniciamos a sua entrevista ali atrás há pouco, problemas técnicos do seu Silva, é sempre assim, né? Quando vou trabalhar, vem aquela coisinha que mexe em botões, e eu não sei muito sobre botões ainda, sou analógico, e me falavas que estás trabalhando, né, de forma voluntária em São Paulo. Explica o que é isso, né? Santa Catarina, São Paulo, onde é que está essa conexão? Não, é que a sede do nosso grupo político, do nosso partido, é em São Paulo, né? Então, certo. A Fundação de Estudos Políticos, quando terminou a eleição, eu disse, olha, eu não quero ir para casa, eu quero contribuir. Mas eu acho que a mudança é muito profunda, o desafio é muito grande. Então, eu tenho que estudar isso, não dá para querer fazer do mesmo jeito quando as coisas mudaram profundamente. Verdade. Então, eu queria dinamizar a Fundação de Estudos Políticos. E eu sou vice-presidente nacional do partido, o pessoal concordou, então vamos em frente. Estava o Guilherme Afif Domingos, que você conhece, né? O Kassab, então fizemos um trabalho, o Vilmar Rocha, e aproveitamos isso. Nossa primeira atitude foi, eu acho que os melhores, as pessoas mais inteligentes na política que eu conheci estão no Partido Popular da Espanha, né? Tem lá um grupo muito importante de telegenia, de visão de cenários, né? Então a gente foi fazer um curso lá, e com isso a gente poder entender o impacto das redes sociais, os fenômenos da democracia direta, enfim, todo esse fenômeno que nós estamos vivendo e que nos desafia e que a gente ainda não aprendeu a lidar com eles e a construir esse cenário que vem pela frente. Certo. E depois também avaliar o que estava acontecendo no mundo. A George Washington, nos Estados Unidos, tem lá um grupo muito interessante, a Madeleine Albright escreveu um livro muito bom, o nome do livro é Fascismo, um alerta, e a gente foi lá para aprofundar este fenômeno que estava acontecendo em muitos lugares do mundo, essa mobilização e a busca de uma mudança, né, de um tipo diferente de resultado, e isso sofreu um processo de paralisação por causa da pandemia. Mas a gente está fazendo virtual, né? E nós também corremos o Brasil para tentar fazer com aquilo que nós estávamos falando, de que o partido se transforme numa base intelectual e que ele se renove e que tenha coragem de enfrentar esse desafio que surge. Então, esse é um aspecto que a gente está se dedicando muito, e o conhecimento da economia daí na Associação Comercial de São Paulo, onde tem um conselho, eu faço parte desse conselho, que realmente leva pessoas bem preparadas e levam teses muito legais para a gente poder compreender os desafios da economia, que eu acho que política e economia não tem como desassociar, né, Sérgio? Mas foste para São Paulo a convite. Aqui em Santa Catarina parece que faltou isso, né? Realmente eu fui convidado, e isso para mim foi um privilégio e está sendo muito bom, está me ajudando muito, né? Por outro lado, quando você sai de uma atividade tão intensa como a que a gente vinha no governo, né, e você cai num momento assim de muita leitura, de muito estudo, há um sentimento de angústia, é uma coisa assim meio que você fica meio isolado, né? Então, para mim foi muito importante poder conhecer novas pessoas, conhecer nova realidade, conviver com esse mundo intelectual, para a gente poder aprender. Eu tenho estudado muito, tenho lido muito, e isso está me fazendo bem. Agora eu quero entrar mais na realidade também, né? Começar a contribuir com o que a gente pode fazer pelo que vem pela frente. Escritor, já tens um livro publicado, onde tu destacas a relação que o povo tem cara, nome, sobrenome e endereço, né? E hoje, qual é o seu livro de cabeceira? Eu estou lendo Lideranças em Tempo de Crise. É um livro muito interessante, onde ele retrata a história de 4 ex-presidentes dos Estados Unidos, né? O Lincoln, o Theodore Roosevelt, o Franklin Roosevelt e o Lyndon Johnson. É muito bom. Estou adorando, sabe? Tem coisas assim maravilhosas. Na política, o Lyndon Johnson tem uma passagem, Sérgio, com ele, que ele diz o seguinte:
Se um cidadão que quer ser um líder político entrar numa sala e em 20 minutos não souber quem está com ele e quem está contra ele, acha outra coisa para fazer. Agora, aí eu vou voltar um pouquinho nessa história americana que eu gosto, afinal, uma referência mundial, né? A gente daqui pensa, não, os Estados Unidos é um estado capitalista, liberal, o governo não participa da economia, quando é o contrário, né? O governo é o grande incentivador da economia, é a mola propulsora. Não tem aí, o brasileiro não conhece pouco essa realidade, agora mesmo o Biden lança um super mega projeto de recuperação econômica da autoestima do povo americano, dizendo, olha, os Estados Unidos vai voltar ao que já foi, né? Um país de locomotiva. Como é que tu vês isso? A tua abordagem está corretíssima e muitas pessoas também não entendem que isso é feito lá como se fosse uma coisa errada, né? O Estado existe para proteger as pessoas e para promover as pessoas. Aquela crise ali de 2000 e pouco, 2006, né? 2008. Os Estados Unidos jogou 8. Ele botou ali trilhões de reais, botou nas empresas privadas, na GM, né? Ele foi lá e se interviu violentamente. Está fazendo agora com 2 trilhões de dólares. Né? Há um excesso de liquidez no mundo. Né? A história do Roosevelt é exatamente o dia lá. Ele fez. Então, nós temos aquele conceito, não, os Estados Unidos é liberal, o Estado é uma coisa... Não, pelo contrário, o Estado está ali e atua muito fortemente. Né? As relações de mercado internacional, essa briga com a China, né? Os limites que ele impõe para o próprio Brasil, primeiro eles, né? Exatamente. Depois, vamos sair agora dos Estados Unidos e voltar aqui para Santa Catarina, Colombo. Tu me dizias que estava trabalhando, né, nesse processo de governo, depois tu saiu, fez esse movimento sabático, cuidando da saúde e estudando, mas agora a sua agenda começa a voltar à política. Queres ocupar um outro espaço através de eleições, portanto, disputar uma eleição em 2022, ou ainda é muito cedo? Sérgio, eu vou abrir meu coração assim para você e para todos que nos acompanham. Né? Eu não tenho uma coisa definida ainda. Né? O que eu penso para mim? A ambição é um sentimento forte, ele é bom, porque ele é uma energia e ele faz com que você se supere, você se exija mais, você alcance os seus resultados, né? E isso, durante muito tempo, fez muito parte das minhas decisões. Eu quero ser o candidato a governador, eu quero ser o candidato a prefeito, isso tem um pouco de ambição, né? Mas hoje eu quero ter uma coisa diferente, eu quero agir por missão, né? Eu quero servir aos meus amigos, às pessoas que têm proximidade ideológica comigo, que entendem da mesma forma que o tamanho e a gravidade do momento, o tamanho do desafio e a gravidade do momento que nós vivemos. Então, eu sempre digo o seguinte, a estrada, a gente escolhe e abre ela com as ideias. Uhum. O caminho vem depois. Então, eu posso ser candidato? Sim, eu posso. Eu sempre fui 11 vezes candidato, né? E posso não ser? Posso não ser, porque agora eu já posso me permitir dizer o seguinte, agora eu posso ser um conselheiro e servir ajudando, né? Mas aí então, tem uma ponderação que eu queria lhe falar. O poder, né, só existe com um mandato. Tu fosse presidente da nossa companhia telefônica na época, né? Também fosse presidente da Celesc, mas isto porque alguém o nomeou, foi secretário de Estado. Quando governador e senador, não, a caneta está na sua mão e tu fizestes um grande trabalho. Portanto, eu imagino que o poder não é confundindo com vaidade, né? O poder aí, no seu caso, é para realizar mudanças, mesmo correndo o risco que qualquer político tem de não ser bem sucedido, mas ele começa, através de uma eleição, a colocar as suas ideias, né? Para que alguém, se não ele próprio, busque isto, né? Assuma para si. Eu entendo, portanto, depois desse seu preparo, que Santa Catarina, nas próximas eleições, vai viver um momento difícil, né? Não sei se o Moisés continua no governo, se a atual governadora se mantém, portanto, nós temos um estado com 2 governadores, algo inédito, né? E os que se apresentam aí para o governo de Santa Catarina, ao meu juízo, não ainda conseguiram lançar os seus nomes com a mesma facilidade que tu terias em fazê-lo. Sim, eu pretendo, se for para participar na ativa, participar pelo voto, né? Uhum. Eu não ia para um cargo administrativo, porque daí, para mim, não me, na minha faixa agora, não é mais
não é mais meu objetivo, né? Então, eu admito essa possibilidade, mas eu queria entender, Sérgio, assim, e para mim não está claro, não sei se alguém já conseguiu enxergar, o que o cidadão espera da gente, porque nós precisamos melhorar a narrativa nossa, a comunicação, né? Eu estava falando hoje com um amigo meu, eu disse, o que faz um governador? O que faz um prefeito? A gente precisa explicar, porque senão as pessoas cobram aquilo que você não pode fazer. E o que é ser um bom prefeito? Eu estava explicando agora, quando eu fui prefeito a primeira vez em Lages, eu me desgastei muito ao fazer aqui a implantação do Instituto de Previdência Municipal de Lages, né, dos servidores. Subimos, aumentamos o percentual de contribuição, arrumamos tudo aquilo. Estou falando de 89, depois da Constituição. E aí esse fundo de previdência começou a arrecadar dinheiro e formar um valor bem significativo. Para o servidor público, né? Porém, o cidadão comum disse, opa, né? E eu fiquei impopular, o servidor ficou chateado comigo. Veio um prefeito depois e pegou aquele dinheiro que estava ali no fundo e gastou tudo. Deu Unimed para todos os servidores, ele botou no caixa da prefeitura o dinheiro e o tempo passou. Hoje, o déficit da Previdência do Instituto aqui em Lages já é 3 milhões de reais por mês. Então, tem 160 mil habitantes, ou seja, você tira 20 reais de cada cidadão por mês para cobrir um déficit que alguém abriu há 30 anos atrás. Sim. Então, o bom é aquele que teve a coragem de fazer a reforma ou é aquele que jogou o dinheiro... Isso não é popular, mas precisa ser feito. Eu fiz a reforma... Mas agora, a nova política, portanto, dessas coisas que você está vendo, onde é que ela se encontra aí? Né? É um Estado que busca o cidadão? Não há dúvida, esse é um discurso que a cada eleição não se renova, se mantém. Né? Mas como conquistar isso? Por exemplo, em Santa Catarina, nós tivemos um aumento de arrecadação com a pandemia, certo? Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos vendo esse contraponto, o governo congelado, é um governo que não se sabe até agora o que fez, né? A não ser essas confusões judiciais. E eu te pergunto, se tu tivesses hoje, com essa tua nova roupagem, não política, né? Mas essa tua condição de conhecer outros valores, o que tu estarias fazendo? Acho assim que tem vários desafios. O primeiro, por exemplo, a arrecadação está subindo, mas a vida das pessoas não está melhorando. Isso. Por que a arrecadação está subindo? Porque a inflação está aumentando, né? Então, por exemplo, 22% do que o Estado arrecada vem do combustível, do ICMS do combustível. Né? O segundo item de arrecadação é o telefone e o terceiro é a energia elétrica. Também subiram muito acima da inflação. Por exemplo, o gás agora 39%. O quarto é cigarro e o quinto é bebida. Então, só esses aí dá 50% da arrecadação. Depois tem ITCMD, que também... Então, o fato de o Estado estar arrecadando, a vida das pessoas não está melhorando. Pelo contrário. São indicadores, são produtos que tiram dinheiro, né? Não colocam dinheiro. Então, aí a gente tem que avaliar esse cenário para ver a situação. Uma coisa que me preocupa muito, Sérgio, é o pós-Covid, né? Porque nós hoje saiu um relatório, nós temos com 55% das pessoas no Brasil que não estão fazendo o exame preventivo. Então, a incidência de doença vai aumentar muito nos próximos, logo depois da Covid. Por exemplo, cirurgias eletivas, né, não estão sendo feitas. Elas não estavam sendo oferecidas e agora estão, mas as pessoas não querem fazer a cirurgia, porque elas vão para o hospital e vão sair com o Covid de lá. Então, elas não querem fazer. Isso tudo está sendo represado, é uma coisa muito grave. A economia também, por exemplo, quem está exportando com o dólar a 5,50, 5,70, como estava, está espetacular. O agronegócio, por exemplo, está crescendo de uma forma extraordinária. O ano passado, o preço da soja era R$ 90, R$ 80, esse ano está 165. O feijão estava 180, esse ano está 300, né? O preço do gado, por exemplo, era 6 o quilo, hoje está 12. Então, é claro que o consumidor vai pagar um pato para isso. Por outro lado, a economia de exportação está ganhando muita força, né? Agora, e Santa Catarina é um estado exportador, então isso ajuda. Mas tem alguns setores que estão sendo sacrificados. Dá para a gente falar do setor de hotéis, por exemplo, de restaurante, de serviços, as pequenas empresas, né? Então, o Estado tem que pegar esse dinheiro aqui e injetar na economia, para que esses setores fiquem protegidos. Porque uma empresa que quebra, você conhece bem essa área, ela leva 20 anos, 30 anos, se consegue retornar, voltar, gerar emprego, melhorar a renda, fazer com que o nosso Estado seja um Estado produtivo. Então, por exemplo, o Paraná, eu tenho aqui o comercial do governo do Paraná, ele agora já tem indicadores na área de emprego melhores que Santa Catarina, e nós sempre fomos os melhores do Brasil. Sem dúvida. Então, agora, essa privatização dos aeroportos, por exemplo, aí é perda política nossa,
nós tínhamos feito um esforço muito grande para trazer uma unidade de produção de cargas, né, aqui no nosso estado. Até agora, porque Araquari estava nessa disputa, né? Falava-se muito em Araquari, um aeroporto internacional de cargas. Agora, fazendo investimentos lá. Então, essa omissão do governo, essa ausência de governo, essa falta de liderança do governo, ele está trazendo prejuízos para Santa Catarina. Mas, basicamente, em termos de futuro, os desafios são esses. Nós não podemos perder os nossos indicadores, não podemos deixar aumentar a taxa de desemprego. E é impressionante como a gente se acostuma com isso. 14 milhões de desempregados. Gente, 14 milhões de desempregados, onde é que nós estamos com a cabeça? 3.600 pessoas, 3.500 que morreram hoje. Isso é uma vez e meia o que morreu nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né? Olha, e a gente diariamente, né? Diariamente. Em Santa Catarina, 200 mortos, 260 mortos, 250 mortos. Não, isso, meu Deus do céu, o que é isso? A gente perdeu, será a sensibilidade? Então, esses são desafios que estão presentes e que deveriam tomar conta de 24 horas do governo, né? Porque senão... Mas, Raimundo, neste caso, né, que nós estamos falando, o governo do Estado teria perna para poder ajudar estes segmentos, falasses aí nos serviços principalmente, e de que forma? Porque mesmo que tire o imposto, ele é muito pequenininho, né? Para poder deixar a pessoa aí aliviada. Uma das formas que alguns estados estão encontrando, por exemplo, São Paulo, onde você lá tem essa relação mais íntima, né, mais próxima para a economia, eles estão adotando financiamentos, né? O Estado está abrindo aí linhas de crédito até para aquele que está negativado, aquele que tem, eu ainda falo na época do CEPROC, né, que tinha o nome na carteira. Será que o Estado em Santa Catarina, você que conhece muito essa nossa economia, será que o Estado teria perna para isso? Tem, Sérgio, tem e precisa fazer. Por exemplo, nós temos dois organismos de financiamento, o Badesco, o BRDE. Na minha época foi implantado o programa Juro Zero, então você oferece o crédito, né? Você dá o juro para as pessoas sem juro, né? Para que ela possa se reorganizar, capital de giro, né? Para essa fase, que mais alguns meses, as notícias das vacinas são boas, os números vão melhorar rapidamente, eles consigam recuperar. Não há outro jeito, nós sempre fizemos assim. A história de Santa Catarina é uma história de um Estado presente, né? Desde a época do Procap, você lembra, quer dizer, presente no investimento, na ampliação das empresas, né? Pegar alguns setores que são sacrificados, você colocar de forma decisiva isso. Eu não tenho dúvida que isso precisa ser feito, o Estado tem capacidade de fazer, pode fazer. A receita, você veja, a receita de março, ela subiu mais de 16% sobre março do ano passado. E o custo do Estado, não, o custo do governo não subiu na mesma escala. Então, isso é um dinheiro a mais, né? Por exemplo, agora os deputados pegaram 100 milhões de reais para colocar nas BRs, né? Para aumentar, aí, melhorar as BRs, etc. E eu fiquei me perguntando, escuta, e as estradas do Estado, elas estão em perfeitas condições, bem conservadas? Afinal, este dinheiro que o Estado está tirando para obras federais acaba também aliviando, né, o caixa lá do Bolsonaro. Você não tem que cobrar dele, né, do Bolsonaro, ou seja, da economia do Bolsonaro, da fazenda do Bolsonaro, aqui investimentos no Estado. Ele vem para cá, passa as férias em São Francisco, que beleza, maravilhoso. Mas daqui eu não vi e não ouvi nenhum senador, deputado, né, dos que convivem aí no grupo do Bolsonaro, cobrar nada. Foram lá, tomaram, beberam, se divertiram, mas ninguém saiu de lá com compromisso. Olha, o governador veio, pediu, o deputado pediu, o senador pediu, está aqui o documento, está aqui a declaração, o presidente, quando o senhor sair aí no cercadinho, como ele é conhecido, né? Por favor, diga o que o senhor vai fazer pelo Estado. Eu vejo uma omissão, né, absurda, né? Eu não digo criminosa, por conta de que é uma palavra muito forte, mas no momento que você não atua como político, resgatando compromissos e recursos para isso, nessa omissão você está, enfim. Né? Com certeza, concordo plenamente contigo. E veja, nós estamos falando de 27 meses de governo, 28, né? E não tem uma obra assim marcante, uma coisa assim que você possa dizer, não, está acelerada a 470 ou a 280, está num ritmo positivo, não tem nada disso, né? Então a gente está falhando.
E aí a coisa mais simples é você pegar o dinheiro sofrido do catarinense, que já manda uma Babilônia de dinheiro para o governo federal há muitas décadas, né, e que não retorna, e tirar esse dinheiro do orçamento para ir fazer obra federal, quando, na verdade, você coloca esse dinheiro, então, à disposição do pequeno empresário que está ali quebrando, que está sem Mas conseguir respirar. aí eu vou lhe fazer também uma crítica, né? Não a tua pessoa especificamente, mas eu não vejo oposição organizada ao governo atual. Eu não vejo ninguém cobrando, eu não vejo ninguém lá sentando, né? De nenhum partido, né? E aí não há exceções. E essa repercussão, nós acabamos entrando aí numa vala perigosa. Se ninguém cobra, ele não precisa fazer, ele, a governadora Daniela. E aí eu incluo o seu partido, eu incluo as lideranças que têm experiência, não apenas mandato. Por que isso? Por que nós não estamos com o Estado tendo assim uma organização nessa questão da cobrança? Eu aceito a crítica e acho ela procedente e ela está correta, né? Eu acho que a oposição ela é tão nobre e tão necessária quanto você ser governo. Sem E o dúvida. princípio da democracia é o equilíbrio entre as duas forças, né? Cobrar, fiscalizar é tão importante, ela é indispensável, né? E nós estamos falhando nisso, falhando por falta de espaço, por perda de importância, né? E a Assembleia entrou num colapso com um negócio de impeachment, um negócio de CPI, e isso tudo foi desviando o foco e foi esvaziando, né? Por outro lado, a sociedade também ela ficou amortecida com essa mudança que houve. Ela votou maciçamente num número, né? Ela não analisou história, currículo, capacidade, conhecimento, ela votou num número, né? E ela torceu para que esse número desse certo. Agora você percebe que a sociedade, depois da segunda onda da pandemia, ela está avaliando de forma muito diferente o governo, jogando ele para índices de 4%, 5% de aprovação, porque ela percebeu, no começo, troca o governante, você torce para que o governante novo tenha sucesso. Então, a educação está funcionando como estava antes, a saúde também, a manutenção disso, a segurança pública, ela está andando e, para mim, está bom. De repente, veio um escândalo e aquilo que eu dizia, eu mudei porque eu não quero mais ver esse tipo de coisa. Então, olha, esse cara tá ruim. Mas, realmente, o que derrubou o governo foi a segunda onda, porque as pessoas começaram a ver o doente no vizinho, o doente em casa, a pessoa internada e não tinha hospital, e aí começou a procurar um líder que estava sumido e não disse para que veio, começou a esperar atitudes do Estado de dizer, olha, ou nós vamos fechar, ou nós vamos impor essa regra, e essa atitude não veio, e aí começou a perceber que não tinha governo. Então, foi um primeiro momento em que a ficha da sociedade caiu. Por que eu, pessoalmente, Sérgio, não me envolvi diretamente numa crítica? Porque eu entendo assim, o governante ganhou, não é, o contraponto não pode ser feito com aquele que saiu, porque senão fica uma coisa muito pessoal, muito personalista. O cara está chateado porque ele não está mais lá, o cara está chateado porque ele não está valorizando o trabalho dele. Então, a gente tem que dar um tempo, né? Aí, depois dali, eu comecei a agir nas redes sociais e colocar meu ponto de vista, que é um instrumento que eu tenho, né? Sem dúvida. E são raras as entrevistas. Não tem aquele negócio de ex não fala. Então, para mim, era esse o cenário. Quem tem um mandato, quem tem uma tribuna, aí é diferente, a exigência é outra, né? Então, eu procurei também me colocar num lugar de alguém que já tinha cumprido a sua missão e que precisava ficar à parte. Então, eu sofri muito. Esse governo criticou tudo que não dava certo, era culpa do governo anterior. E tudo que dava certo, ele inaugurava e dizia que o cara que estava cheio de defeitos ainda. Eu vou dar dois exemplos aí, né? Só para acrescentar esse seu posicionamento. Na ponte que foi reinaugurada, né, a famosa Hercílio Luz, tu não foste nem convidado, mas a obra foi feita, concluída no seu governo, depois de anos e anos, aquilo se batendo, né? Sendo, enfim. E também agora, a crítica, ao contrário, além dele não lhe convidar, a crítica foi em relação aos hospitais do Estado, em que 6 unidades tiveram ampliação, mas não houve tempo para que elas iniciassem o seu trabalho, né, o seu funcionamento. E ele foi lá e disse, mas aqui é tudo elefante branco, isso não deveria ter sido concluído, e você emitiu uma nota, certo? Mas não repercutiu. E, de novo, eu falo, né? E não estou aqui defendendo A ou B, na verdade, eu estou criticando, fazendo um papel que eu acho
que o jornalismo responsável tem que fazer, né? Não ganho nada da tua pessoa, nunca ganhei, assim como também não ganho nada do Moisés, né? O bombeiro, que eu sempre falo isso há muito tempo, o bombeiro que sequer sabe apagar o incêndio, nunca fez, no máximo tirar gatos do telhado. E esses gatos do telhado, hoje, pelo jeito, foram parar dentro do próprio governo, né? Então, Colombo, voltando a essas críticas que ele lhe fez, certo? Mas, ao mesmo tempo, o seu partido, a instituição política, será que não deve, a partir de agora, começar a apresentar, não apenas a crítica pela crítica, né? Mas alternativas? O que faria o partido se tivesse, nesse momento, enfrentando a pandemia? A atual secretária de Saúde, né, a Carmen Zanotto, tem uma experiência do governo do qual tu também participavas, né? E ela foi resgatada, lá ela deu certo, e agora a Daniela buscou justamente para poder mudar o que até então estava acontecendo. Então, será que não é o momento de vocês começarem a apresentar as soluções? Agora começa já estamos encaminhando para o final deste governo, né? Então começam a aparecer aqueles que discordam do governo, ou que querem fazer alianças com o governo, para começar a apontar os novos caminhos. Isso aí é o momento que vai começar a aparecer. Nós perdemos tempo. Eu, por exemplo, Sérgio, na primeira, quando eu assumi o governo em fevereiro, em março, quando começou as aulas, eu tive greve. Quer dizer, eu não tive, porque o governo era um governo de continuidade do governo do Luiz Henrique. Então, eu não tive esse tempo para ajustar. O Moisés ficou 2 anos, praticamente, onde ninguém incomodou, e também, vamos ser sinceros, uma parte significativa da imprensa não queria que incomodasse, né? Era essa paixão do amém da imprensa. Ontem eu estava escutando um jornalista viajando, em Lages, viajando de Florianópolis para cá, era assim uma vergonha, não precisava ter advogado de defesa, né? Aquele tipo de coisa me deixa triste, né? Mas, enfim, por exemplo, essa questão dos hospitais, o hospital não é uma obra de um governo, é uma obra de um Estado. Sim. Por exemplo, o Hans-Dieter Schmidt começou no governo do Jorge, terminou no governo do Esperidião. O hospital de Chapecó começou no governo do Conde Reis, e depois foi para o governo do Jorge. O Hospital Regional de São José, mais ou menos a mesma coisa. Eu assumi, por exemplo, o hospital lá de Joaçaba, começou no Luiz Henrique, eu terminei. O Hospital de São Miguel do Oeste começou no governo do Luiz Henrique, eu terminei. O Hospital de Florianópolis, uma reforma ampla, começou com ele, eu terminei. E as obras que a gente fez, era natural que o próximo governo continuasse. E esse cara veio e parou tudo. E ninguém imaginava que viria uma pandemia. E a pandemia veio e nós estávamos totalmente despreparados, com as obras feitas, organizadas e com dinheiro em caixa, porque aquelas obras são empréstimos, são financiamentos, o dinheiro ficou em caixa. E esse incompetente não teve a capacidade de concluir a obra e proteger a sociedade. Para ele é mais fácil dizer, né, isso é um elefante branco. No começo, todo mundo aplaudia, mas agora não é um elefante branco, isso aqui é a saúde do povo, é necessário. E quem é que está errado? Quem fez ou o cara que está dizendo que isso é um elefante branco, com as pessoas morrendo e não tendo onde se internar e as UTIs lotadas? Pensa você que está nos assistindo, quer dizer, é um elefante branco e as pessoas morrendo. Olha a incapacidade de gestão, né? A incoerência. A falta de sensibilidade do nosso governante. É uma tragédia isso, né? Tu esqueceste de citar, mas eu também vou fazer aí o outro destaque, né? Tu fostes o governador que mais investiu no Hospital Regional de Joinville. A maior reforma que o hospital teve foi no seu governo, quando a secretária era Tânia Eberhardt, e depois que o Moisés assumiu, tirou ela do governo e a trouxe aqui para Joinville, né? Enfim, houve mudanças, mas eu também sou testemunha das obras que foram feitas, e se o regional hoje não tivesse com aquela ampliação e, ao mesmo tempo, com reformas básicas, né, estaríamos vivendo um drama muito maior. Nós tínhamos aí, sabe, naquela época, chegamos a conversar sobre os desafios na saúde, então, Hans Dieter, o Géser Amarante, o Hospital Municipal, acho que era São José, né? São José. E também tinha e o hospital lá, a maternidade, Darcy Vargas, que eu fui muitas vezes lá, nós temos investimentos importantes. Nós tivemos um desafio muito grande, você lembra, na área da segurança pública, né? Porque houve aquela vinda do crime organizado, a situação era muito grave, né? E a gente fez um trabalho, olha, só numa pegada, nós colocamos 136 novos policiais militares em Joinville.
Coronel Amarildo assumiu o comando, nós levamos o Papa que nós tínhamos na Polícia Civil, que era o delegado Aquila Sato, que foi para lá também, e a gente levou viaturas novas, são 80 e poucos. A gente fez um trabalho de guerra para poder enfrentar, porque os índices de criminalidade em Joinville estavam se tornando assim, uma coisa terrível por causa da chegada do crime organizado e de uma disputa de duas facções. E ali o Estado tinha que intervir e tinha que ganhar aquele jogo. E ali a gente ia. Quantas vezes eu fui à noite escondido, né, em Joinville para me reunir com o pessoal, escondido por quê? Porque nós íamos fazer operações pesadas, né, e, claro, não podia divulgar, porque ia avisar os bandidos que aquilo ia ser feito. Noites e noites, né, onde esse grupo muito especial fez um trabalho maravilhoso e, graças a Deus, hoje, há violência, há dificuldades, mas a situação voltou ao controle do Estado. E isso foi uma coisa assim, que me marcou muito, foi uma experiência muito importante que Joinville respondeu de uma forma extraordinária. Colombo, eu lhe fiz várias provocações, mas, ao mesmo tempo, vários elogios, né? Até para que pudesse ele entusiasmar ou lhe provocar, né? Para que este retorno seu à vida pública saia, digamos, desse seu estudo, desse momento importante, é claro, na sua caminhada de vida, mas também possa retornar à atividade política, passando por Joinville. O partido, seu partido aqui, vive momentos também complicados, não é? Por conta destas ingerências, não digam, né? Mas essas brigas internas, e aí, novamente, o teu perfil de mediador, o teu perfil não de ir lá incendiar para um bombeiro depois vir e apagar, né? E só talvez o que saiba o atual governador é ser feito, né? De incendiar e não de apagar, mas eu sinto que nas próximas vindas para Joinville, a cobrança será maior da parte desse jornalista. Hoje foi uma van premiere. Muito obrigado, Colombo. Não. Eu que agradeço, eu te conheço, eu sei que você sabe cobrar forte, eu respeito a tua independência e admiro a tua personalidade. Não estou dizendo isso para te agradar, porque se alguém não fala para a gente onde é que a gente está errando, aquilo que a gente não está percebendo e aquilo que a gente precisa fazer e não está enxergando, a gente não corrige, né? Então, eu acho assim, ó, eu tenho uma coisa que eu aprendi, Sérgio, eu respeito o mensageiro, trato ele com o maior carinho e faço com que ele fique no meu coração. Agora, contra a mensagem, aí eu quero brigar, eu quero discutir sobre a mensagem, né? Sobre ela a gente tem que divergir, é uma coisa positiva, né? Às vezes ser duro na cobrança, ela é uma coisa positiva, né? Porque a gente também tem habilidade experiência para se posicionar. Então eu agradeço, é um privilégio para mim. E eu indo a Joinville e vou em breve, eu vou tomar a liberdade de procurar ideias, conversar um pouquinho, você pode me ajudar a pensar e entender, porque tem muitas coisas novas, há muitos desafios, e a gente não sabe, né? Esse fenômeno do Bolsonaro é um fenômeno que hoje complica a vida do Brasil. O Bolsonaro se alimenta do Lula, o Lula se alimenta do Bolsonaro, e o Brasil está perdendo muito com essa briga. Eu acho que esse não é um caminho que nos vai levar a uma retomada de crescimento. Nós estamos matando gerações, porque são 10, 12 anos que a gente está andando para trás. É só crise, tudo dá errado, a gente não avança, são líderes equivocados, com uma carga de ódio que não traz uma construção para a nossa sociedade, para o nosso futuro. Eu acho que a gente tem que procurar achar um posicionamento novo e melhor do que isso que nós estamos tendo. Muito obrigado mais uma vez, e eu continuo lá no estúdio, né? Depois dessa entrevista, ela foi feita agora à tarde, gravada em Joinville, no mesmo formato de sempre, evitando aí os contatos físicos por conta do coronavírus. Agradeço. Daqui a pouquinho eu volto, um instantinho só.